Glória a Deus, que apresentação bonita, hein? Muito boa noite, amada igreja. É sempre um prazer estar aqui. É uma igreja que eu me sinto em casa, na verdade. Tanto é que, quando eu disse que para a minha equipe lá, que eu vinha para Belo Horizonte, eles perguntaram, pastor, alguma coisa? Não, está tudo certo. Cheguei aqui, faltava tudo, na verdade, porque eu não estava nem preocupado, né? Aí a equipe já pediu, já resolveu, porque a equipe aqui da igreja é power, né? É bênção demais. E eu estou muito feliz de poder estar aqui abrindo a Quinta Power. Que privilégio, que honra de ser convidado também, porque eu sei que o bispo e a bispa se preocupam muito em quem eles colocam aqui no altar. É uma construção, a Igreja Power hoje é uma referência para o nosso país, que veio realmente crescendo de uma forma exponencial. Eu entendo que isso é só o começo, porque grandes coisas ainda o Senhor fará. Amém? Glória a Deus. Como eu tenho o tempo cronometrado, então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Nós temos muito que conversar hoje ainda. Eu quero apresentar minha família para vocês. Essa é minha família. Eu sou casado para sempre com a Michele, que é a mulher mais linda do mundo, e eu sou pai para toda a vida dos filhos mais lindos do mundo também, que é o João Pedro, com 18 anos, completou agora 18 anos, e a Isabela, com 12 anos. Meu filho foi estudar agora em São Paulo, completou 18 anos, vai fazer um ano em uma escola de liderança cristã, e está muito empolgado, está feliz, tem chamado para realmente dar continuidade no pastoreio, né, onde Deus tem nos levantado, nossa família sacerdotal. Michele é um milagre, né? Michele, eu sempre costumo dizer, já que nós estamos numa quinta de milagres, foi liberado tantas palavras aqui desse altar, de cura, transformação, eu entendo que até o final desta celebração vai haver muita cura, vai haver muita libertação, vai realmente haver grandes manifestações do Espírito Santo. Até porque eu acredito que eu não saí de casa por um acaso. Eu não saio da minha casa por um acaso. Eu tenho muito mais o que fazer do que sair por um acaso. Eu saio de casa por propósito. E estar aqui realmente existe um propósito. Michele, quando nasceu, ela foi desenganada pela medicina, mas conseguiu sobreviver. Aos 13 anos estava indo para um retiro de adolescente na igreja que ela pertencia, e o ônibus que levava os adolescentes até o retiro caiu de cima de uma ponte lá em Santa Catarina, e morreram 6, 7 pessoas. Morreu a pastora da igreja e mais 6 amigas da Michele. E Michele, por conta do acidente, ela teve uma batida muito forte no abdômen, e ela criou um tumor no pâncreas, e ela teve que passar por uma operação depois de alguns meses, e ela foi desenganada pela medicina novamente, e inclusive o médico disse que se ela sobrevivesse, ela não poderia gerar filhos. Quando Michele se casou comigo, ela nunca escondeu isso de mim, mas com 8 meses, Michele, para a glória de Deus, engravidou do João Pedro. Porque Deus é um Deus que faz grandes coisas. Quando João Pedro nasceu, ele foi diagnosticado, ele nasceu com um furo aqui no início da coluna, e ele foi diagnosticado com hidrocefalia. Nós oramos, aceitaríamos se fosse permissão de Deus, amaríamos, como qualquer pai, qualquer mãe ama seu filho, mas aquilo que a gente pode fazer, a gente precisa realmente ter atitude, e nós tivemos a atitude de orar, e para a glória de Deus, o João Pedro nunca teve hidrocefalia. Mas quando ele estava com 6 meses, Michele amamentava ainda no peito, Michele descobriu uma doença, que ela estava com púrpura e lúpus, uma doença autoimune, que faz com que o sangue não coagula. Então, para você ter uma noção, o mínimo que um ser humano pode ter de plaquetas é 140 mil. Michele chegou a 3 mil plaquetas, 10 mil plaquetas, o sangue vira água, não coagula o sangue. E ela chegou a 3 mil plaquetas. Michele ficou irreconhecível.
E para a glória de Deus, Deus levantou ela desse leito de enfermidade e ela foi curada. Isso tem mais de 17 anos. Nos últimos 4 meses, Michele passou por 3 cirurgias. E eu fico perguntando muitas vezes para Deus, por que isso? Sabe, amigo? E tempos atrás, Deus Pai me respondeu. Eu estava ministrando uma passagem bíblica que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E sabe que eu estava naquela celebração e de repente Deus mandou eu falar diretamente com a Michele. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, aos olhos humanos, nunca foi o suficiente. A Bíblia fala em 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu calculo mais ou menos umas 15.000 pessoas na frente de Jesus, com fome. Jesus tem na mão o quê? 5 pães e 2 peixinhos. É tudo que ele tem nas suas mãos. O fato é que aos olhos humanos, aquela multidão nunca conseguiu visualizar uma grande quantidade de pães e uma grande quantidade de peixes. Mas no partir houve a multiplicação. Eu olhei para Michele e eu disse: Michele, a sua saúde nunca foi o suficiente aos olhos humanos. Você sempre teve o corpo marcado. Ela tem o corpo todo marcado. Mas você sempre viveu o milagre do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei: você vai sair daqui abençoado para viver uma história de milagres. Se você chegou aqui com algum diagnóstico ruim, eu quero dizer para você que você é a pessoa mais propícia para viver o milagre, porque o milagre só acontece se tiver um diagnóstico ruim. Então, nessa noite, abra o seu coração e diga: Senhor, me cura. Talvez a cura que você precisa não seja física, mas seja emocional, seja espiritual, seja qual for a área da sua vida. Nessa noite, Deus Pai quer te curar. Deus Pai não te trouxe aqui por um acaso. Assim como eu disse que eu não estou aqui por um acaso, você também não está aqui por um acaso. Deus quer fazer grandes coisas. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que traz à existência as coisas que não existem. Quando nós começamos a igreja a reviver, olha a foto. Era um galpão, nós éramos em 8 pessoas. Ali estou eu com uma pá na mão, pensando. Aqui é eu também, enchendo o carrinho de mão. Uma oficina, começamos aqui, 8 pessoas, numa oficina, lugar feio. O forro era de TNT, eu fiquei especialista em colocar TNT. Eu fiquei especialista. Tinha um banheiro só, ficava dentro do templo, eu orava para que ninguém usasse durante a celebração, porque poderia estragar um culto sagrado. Você imagina, entrar um abençoado ali e acabar com tudo. E o diabo é astuto. Perdemos membros de pessoas dizer: olha, eu gosto do Senhor, eu gosto da igreja, mas assim, a estrutura que o Senhor tem não oferece realmente um conforto e até mesmo uma segurança para nós. E nós continuamos firmes. E um dia Deus mandou eu orar num terreno. Eu acho que eu tenho a foto aqui. A igreja começou a crescer, ali como vocês viram, passou 1 ano e meio. Esse terreno aqui, eu estou num retiro, estou numa vigília. Na madrugada, Deus manda eu atravessar a rua e orar nesse terreno. Estávamos em 20 pessoas. Eu disse: olha, Deus está mandando eu ir naquele terreno orar. Vamos comigo? E todos toparam, fomos. Então atravessamos a rua. Eu levei 1 litro de óleo, porque eu gosto muito de óleo ungido. Eu unjo tudo, irmão. E aí eu derramei óleo nesse terreno. E eu disse para aqueles que estavam comigo: olha, enquanto eu vou derramando óleo, vocês vão pegar um punhado de pedra e vocês vão começar a lançar e profetizar que essas pedras serão transformadas em famílias restauradas no altar do Senhor.
Parecia, agora você imagina, na madrugada, eu jogando óleo e ele jogando pedra, parecia um centro de Umbanda. 4 dias depois, diga comigo, 4 dias depois. Eu estou varrendo na frente da igreja, eu era o único funcionário, chegou um senhor, queria falar com o pastor da igreja, eu disse, sou eu. Não, mas eu queria falar com o pastor responsável. Não, mas sou eu. Que é? Não passei confiança. Ele bem assim, eu queria conhecer a sua igreja, eu entrei, 300 metros quadrados, um banheiro, mostrei para ele, forro de TNT, ele bem assim para mim, eu nunca entrei numa igreja evangélica, pela primeira vez estou entrando hoje. E assim, eu sou o dono do terreno ali da frente. Quando ele falou que era dono do terreno da frente, eu não sentia mais as pernas. Eu já estava assim. Ele bem assim, olha, eu não sou evangélico, me digo católico, né? Mas também não vou na igreja católica. Eu quero dizer para você que toda vez que eu passo aqui na frente da sua igreja, eu sinto algo dentro de mim que eu preciso falar. Deus colocou no meu coração que eu preciso construir uma igreja para você. Em 6 meses, ele construiu uma igreja sem eu pagar nada. Olha a igreja linda. Uma igreja para quase 1000 pessoas sentadas. O bispo pregou lá nessa igreja. Nós atravessamos a rua, marchamos, demos 10 passos e pisamos na terra prometida. Ei, eu aprendi uma coisa: Deus vai dar conforme a tua fé. Deus vai dar conforme a tua atitude. Deus vai dar conforme aquilo que você acredita. Deus vai dar conforme você acredita. Não seja aquele desacreditado, como aquele oficial cujo rei apoiava o braço lá em Samaria, quando o profeta Eliseu se levantou e disse que amanhã teria comida de sobra na porta de Samaria, sendo que faltava tudo em Samaria. O exército dos inimigos estava ao redor da cidade, os portões estavam fechados, ninguém podia sair, ninguém podia entrar, faltava tudo em Samaria. Se levanta um doido e diz, amanhã vai haver comida de sobra. O oficial olha para ele e diz, ainda que as comportas dos céus se abram, é impossível amanhã ter comida de sobra na porta de Samaria. Ele olhou para ele e disse, você vai ver e não vai comer. No outro dia, você conhece a história, no outro dia, Deus fez aquele exército dos inimigos ouvir um barulho, eles fugiram deixando acampamento, deixando tudo, prata, ouro, roupas, comida. E no outro dia, como o profeta profetizou, aconteceu, tinha comida de sobra na porta de Samaria. O oficial que não acreditou, o rei colocou para fazer a logística na porta da cidade. O povo saiu eufórico, passou por cima dele e ele morreu. Tem gente que não vai ver nem vai viver, vai morrer. Meu Deus, o poder da vida e da morte está nas nossas mãos também. Então nós precisamos crer, acreditar e confiar. E nós fomos para aquele lugar e depois de mais ou menos uns 6 anos, a igreja começou a crescer. De 300 membros passamos para 2.000 membros. E Deus falou para mim, numa oração que eu estava fazendo, eu orando, pedindo, Deus, eu preciso de um lugar novo. Deus disse, pega o óleo e vai ungir terrenos na cidade. E eu peguei o óleo e fui ungir os grandes terrenos da cidade de Itajaí. E para a glória de Deus, Deus nos deu praticamente de presente um terreno de 14.000 metros quadrados. E nós começamos uma construção com R$ 1.850 na conta bancária da igreja. R$ 1.850. Eu assinei um contrato milionário com uma fé tão grande que você não tem noção. Tem que ter fé, tem que ser louco, porque o projeto para construir a igreja, Dani, era de 5 milhões, eu tinha R$ 1.850. Eu lembro que quando eu saí do cartório que eu assinei, estava eu, a Michele, a pastora Anísia, a pastora Mary, o pastor Ivonei, um olhou para a cara do outro e disse assim, e agora? Vamos lá para o terreno, orar para Deus mandar recursos. Nós fomos para o terreno. Primeiro dia que eu pisei no terreno lá, depois da assinatura do contrato, Deus mandou um carro, um senhor,
entrou um carro, tinha 2 senhores dentro, mas um deles era um cara que nunca tinha me visto. Ele disse: olha, Deus me mandou aqui, eu não te conheço, mas o que você quer fazer aqui? Eu mostrei tudo para ele, ele veio assim: eu sou engenheiro aqui na cidade, eu vou te presentear com toda a parte de engenharia. Foi a primeira oferta que nós recebemos, de um ímpio. E nós começamos, eu lembro que quando nós começamos a cavar as sapatas, nós não tínhamos dinheiro para pagar a máquina, a hora da máquina que estava cavando. O Alisson dizia para mim assim, meu administrador: pastor, não tem. Eu disse: calma que Deus vai prover. Obra de Deus é igual o Poço Caipira. Você já ouviu a história do Poço Caipira? Deixa eu te ensinar uma coisa então nessa noite. Poço Caipira, você cava ele 8 metros, a água começa a subir, quando chega a 1 metro da boca, a água para. Se durante 50 anos você deixar aquele poço parado, a água vai estar no mesmo nível. Mas se durante 50 anos você tirar água para dar de beber para toda Belo Horizonte, a água vai repor e vai permanecer no mesmo nível. Obra de Deus, você não precisa esperar transbordar para fazer alguma coisa. Pode começar a tirar que Deus vai repor. Os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que Deus colocou no seu coração, se a motivação é correta, se você é um homem fiel a Deus, se você é uma mulher fiel, se você realmente está com o coração alinhado, pode fazer que Deus vai dar realmente os recursos. Deus vai mandar os recursos. Irmãos, eu construí a igreja em 1 ano e 2 meses, uma igreja para 3.000 pessoas sentadas, uma igreja que nos custou quase 5 milhões, em 1 ano e 2 meses a gente terminou a construção, sem dever nada. Deus pagou essa obra, eu quero mostrar para vocês como ficou. Pode passar as fotos. Eu ficaria aqui a noite inteira contando milagres. Ontem ainda estava contando hoje aqui no gabinete do pastor. Estava compartilhando algumas coisas e estamos com um grande desafio agora, construindo um grande prédio para as crianças. E não tinha recursos, o administrador chegou para mim e disse: calma que Deus vai mandar. Hoje Deus mandou um empresário lá: o que vocês precisam? Bota tudo num papel que eu quero dar. Isso é um pouquinho da minha história, amém? Vamos lá para a pregação? Até meia-noite hoje? Tenho 30 minutos agora, porque eu já usei 15 já. Eu quero falar um pouquinho sobre paternidade. E o tema da mensagem dessa noite é a paternidade que você precisa. E eu quero ler um texto com a igreja, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso de número 11. Você pode abrir sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Que Deus te abençoe, irmãos. Está na Bíblia. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, diga comigo, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, olhe para mim. O que dirige a sua vida? O que dirige você? Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. E a pergunta nessa noite é: o que dirige a sua vida? O que está dirigindo você nesse exato momento? Você pode estar sendo dirigido por um vício. Você pode estar sendo dirigida por uma lembrança dolorosa, por uma pressão, por uma circunstância contrária. Você pode estar sendo dirigido por uma traição. Talvez você, mulher, passou por uma traição tempos atrás, e isso não sai da sua mente, isso tem te paralisado, isso está dirigindo você. Você pode ser dirigida por um abuso que você sofreu lá na infância, na adolescência, na juventude. Ninguém sabe, só você e o abusador. E isso está preso em você, isso está dirigindo você por todos esses anos. Talvez uma palavra que foi declarada sobre a sua vida, uma palavra de maldição, aonde os seus próprios pais falaram que você nunca daria nada na vida, e realmente você não consegue permanecer em nenhum trabalho, a sua vida profissional ela não decola, a sua vida emocional também está sempre em ruínas. A pergunta nessa noite, eu quero que você olhe para dentro de si e responda para você mesmo: o que dirige você? O que está dirigindo você nesse exato momento? É um problema? É uma doença? É um diagnóstico ruim que você recebeu dias atrás, meses atrás, anos atrás, onde o médico disse que você não seria curado, onde o médico disse que você não seria curada? Isso o inimigo fez com que você focasse a ponto de dirigir você, a ponto de te tirar do propósito. O que dirige você? Todos nós fomos criados para desfrutar da paternidade de Deus. E quando você desfruta da paternidade de Deus, você descobre o propósito pelo qual você nasceu. E quando você descobre o propósito pelo qual você nasceu, você segue o seu destino profético. Sem você ter a sua paternidade bem resolvida, ou seja, se você não consegue se sentir filho, se você não consegue se relacionar com o pai, se você não consegue deixar realmente Ele dirigir a sua vida, você vai ficar preso nas circunstâncias, e quando você fica preso nas circunstâncias, isso acaba dirigindo você para longe do propósito pelo qual você foi criado, e isso impede você de seguir o seu destino profético. Vocês estão comigo? Então, eu entendo que na vida do ser humano, o mais importante é estar realmente conectado com o Pai, a ponto de descobrir o propósito pelo qual nasceu. Senão a vida não tem relevância, senão a vida não tem importância, não tem por que nós estarmos nessa terra. Sem um propósito, não tem o porquê nós estarmos aqui. Então nós precisamos decidir: ser guiados pelas circunstâncias ou descobrir o propósito pelo qual nós nascemos. Qual é a sua escolha nessa noite? Qual é a sua escolha? Ser dirigido por propósito parte do princípio de saber quem você é,
Ou seja, saber qual é a sua identidade. Ser dirigido por propósito é você realmente saber quem você é, saber a sua identidade e resolver o problema que está no seu coração. E qual é o maior problema que está no seu coração? Não são as contas para pagar amanhã, não é o marido, não é a esposa, não é os filhos, não é a família, não. O maior problema da humanidade chama-se orfandade. O maior problema da humanidade chama-se orfandade. Você não pode ir muito longe se você não tiver a sua identidade bem resolvida. Então, descobrir sua identidade faz você operar a partir de quem você é e não das suas circunstâncias. E nós precisamos entender isso. Então, medita comigo, Deus nos criou realmente com DNA do extraordinário. Se você pegar uma semente de uma árvore frutífera, você vai ver que toda semente tem um DNA de algo extraordinário, sim ou não? Só que, enquanto ela ser semente na minha mão, ou eu lançar ela aqui nessa plataforma, ela vai ser apenas uma promessa, sim ou não? Ela só vai realmente cumprir o propósito pelo qual ela foi criada, se ela estiver em terra fértil. Senão ela sempre vai ser uma semente. Uma semente com um DNA de algo extraordinário, mas que nunca vai crescer, nunca vai florescer e nunca vai frutificar. Não é diferente comigo e com você. Todos nós fomos criados com DNA do extraordinário. Ou melhor, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus Pai. Você tem o DNA de Deus. Pare para pensar, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Então você precisa realmente estar no propósito, porque se você não estiver no propósito, você vai ser apenas uma promessa. Por isso que há muitas pessoas que não rompem, sabe por quê? Porque estão sendo guiadas pelas circunstâncias e não pelo propósito. Você entendeu? Até aqui você entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, você tem um DNA do extraordinário plantado em você com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Mas muitas vezes, a falta de paternidade e de legado gera dúvidas nas pessoas. Por isso, há tanta gente que se sente perdida, questionando muitas vezes o porquê que está nesse mundo, questionando muitas vezes o porquê nasceu, o porquê eu nasci nessa família, o porquê eu nasci nesse bairro, o porquê eu nasci nessa cidade, porquê eu... Tem muitas pessoas se questionando. Um jovem, na casa dos 20 anos, escreveu o seguinte: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar em algo que nem ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Se algum dia eu descobrir o meu propósito, eu sentirei que então eu comecei a viver. Quantas pessoas se encontram nessa situação? Se sentindo um fracassado, um derrotado, cansado, sem foco, sem perspectiva, sem esperança. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha história. O meu bisavô, um italiano, ele veio da Itália para o Brasil, e ele foi direto para o Rio Grande do Sul. Chegando lá, ele conheceu uma outra italiana, minha bisavó, chamada Palmira, e eles vão se casar, e eles vão ter 19 filhos, preste atenção. 19 filhos. Realmente, pode falar aí que realmente é muito filho, né? Jesus amado.
e ele se torna um homem viciado e violento. Ele era tão violento que ele pegava ferro de construção, ferro de ferramentas, ele esquentava no forno a lenha e ele queimava as pernas da minha bisavó. Ela era conhecida como a mulher das pernas queimadas. O meu avô é um dos 19 filhos, Atílio. Ele vai crescer num lar disfuncional e preste atenção, igreja. Filhos não vêm pronto, filhos se constroem. Por ele nascer nesse lar disfuncional, ele vai crescer, vai virar um homem, vai se casar com a minha avó Adelina e vai se tornar exatamente naquilo que meu bisavô era, o pai dele, alcoólatra e violento. Ele era tão violento, o meu avô, que ele selava a minha avó como sela um cavalo e batia nela como se bate num animal. Ele colocava ela dentro desses barris de vinho e jogava morro abaixo. Ela vai morrer aos 26 anos de idade. Ela vai deixar 3 órfãos e o mais velho é meu pai, com 8 anos. Ele não aguenta viver mais com meu avô, ele vai morar na casa do tio, mas até os 8 anos ele viveu. Meu pai vai crescer, vai se tornar um homem, vai se casar com uma mulher linda, minha mãe, e ele vai se tornar exatamente naquilo que o pai dele era, naquilo que o avô dele era, um homem alcoólatra e violento. No dia do casamento da minha mãe ele já aparece bêbado. E ali começa realmente uma longa história de 28 anos de sofrimento. Minha mãe vai ter 3 filhos e os 3 não conseguem chegar na idade de 1 ano porque morrem devido à violência do meu pai. Um dos filhos, dos meus irmãos, ela estava grávida de 8 meses, ele chegou em casa na madrugada e naquela época eles moravam no sítio. Ele pegou 2 baldes de água fria, tirada do poço, e ele jogou em cima dela, ela acordou com aquele susto, e se não bastasse, ele bateu muito nela a ponto de ela entrar em trabalho de parto. 1 semana durou o trabalho de parto. E nasceu meu irmão, mas durou só 4 meses. Nasceu com vários problemas de coração, uma criança assustada. E assim foi os primeiros anos de casamento da minha mãe. Ela perde os 3 primeiros filhos. Minha mãe então, ela não quer mais ter filhos. Ela adota a minha irmã mais velha. E o meu pai entra com uma promessa: se ela tivesse novamente um filho homem, ele deixaria de beber. Minha mãe então entra numa 4ª gravidez, e ao invés de nascer um filho homem, nasce a minha irmã Cristiane. Agora é 2 meninas, mais a minha mãe correndo do meu pai. Um homem violento, alcoólatra, terrível. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez e nasce a minha irmã Michele. Agora é 3 meninas e mais a minha mãe. Sabe que minha mãe não queria mais filhos. Minha mãe disse há anos atrás para mim que por um acidente ela engravidou de mim. E sabe que eu já conhecia Jesus quando ela disse isso para mim. Eu lembrei ela que a Bíblia diz que antes que eu chegasse no ventre dela, Deus já tinha sonhado comigo. Antes de você chegar no ventre da sua mãe, Deus já sonhou, já planejou você. Meu pai não deixou de beber, ele ficou apenas 1 dia sem beber. E eu apanhei a primeira surra aos 7 meses. Eu estava no berço com manha e meu pai me bateu muito, diz a minha mãe. Ela não pôde fazer nada. Para você ter uma noção,
eu amanheci chorando, eu soluçava. Quando ele foi trabalhar, que ela pôde me pegar no colo. E eu cresci nesse lar disfuncional. Então eu me tornei numa criança totalmente problemática. Os primeiros anos na escola para mim foi muito difícil. Eu desenvolvi uma dor no abdômen, eu não sei se eu já compartilhei isso contigo, que eu me rolava no chão, era o sistema nervoso, porque eu não tinha para onde ir, porque ficar em casa era um caos, nós dormíamos na rua, ir para a escola era um outro problema, porque eu não conseguia me relacionar com ninguém, então eu tinha muito medo, eu tinha medo das pessoas. E quando eu comecei a crescer ali, pegando os 7 anos, 8 anos, 9 anos, eu fui me tornando uma criança totalmente introvertida, uma criança que ficava realmente paralisada no banco da escola, nos intervalos. Quando fazia educação física, eu ficava lá no banco. Sabe aquela criança esquecida no banco da escola? Era eu. Não conseguia me relacionar com ninguém. E por eu não ter nenhuma expressão, então eu sofria muito bullying. Na verdade, eu apanhava muito na escola também. Eu lembro que quando batia o sino, que eu saía no meio daquela multidão, eu ficava perdido. E eu lembro dos meninos me bater, eu cair no chão, eles me chutar, pegar minha mochila, jogar na casa dos vizinhos. E eu não tinha expressão nenhuma, eu não conseguia. E para mim foi muito difícil. Aos 13 anos eu cheguei no fundo do poço. Foi aonde eu entrei numa depressão profunda. Eu disse para minha mãe, mãe, eu não consigo mais. Eu estava na 7ª série. Eu não consegui mais ir para a escola. Esse ano eu desisti. E eu me tranquei no meu quarto. Eu só saía quando o pai chegava, que nós tínhamos que dormir na rua, porque ele era muito violento, então nós tínhamos que correr. Nós só ficávamos em casa quando ele não estava. Horário de trabalho, depois ele ia para o bar, enfim. Só que no meu quarto eu tentava de todas as formas tirar minha própria vida. Eu não tinha prazer de viver. Eu não fazia sentido viver. Para você ter uma noção, o meu pai, ele nunca me abraçou, o meu pai nunca me beijou, o meu pai nunca disse eu te amo. Então o meu pai não tinha nenhuma ligação comigo. E eu achava que eu era culpado, porque eu não vim parecido com ele. Eu vim parecido com a minha mãe. Os meus olhos são claros, minha mãe tem os olhos claros. Então eu me culpava, por que eu nasci igual a minha mãe? Então eu tentava arrancar os meus olhos, era a parte do meu corpo que eu mais odiava. Por muitos anos, eu fiquei tão indignado por nascer com os olhos verdes, que inclusive, o próprio bispo me ajudou na escolha, e ele disse, o teu livro tem que ser a capa do teu rosto. E sabe que faz todo sentido, porque era a parte do meu corpo que eu mais odiava. Hoje está estampada num livro que compartilha uma história de transformação. O bispo, ele é muito verdadeiro, né? E ele é visionário também. E quando ele me viu a primeira vez, ele estava me falando aqui, ele disse, nossa, você tem um olho verde, você tem que ir para a TV. Você é um cara bonito, ainda ele disse. Então, o que acontece? Eu estava realmente numa depressão profunda. Então, eu me arranhava, eu tentava arrancar os meus olhos. Eu desenvolvi também um sentimento de inveja dos meus amigos, porque os meus amigos tinham pais. Eu lembro de um amigo meu, que ele tinha um pai que era caminhoneiro, e toda vez que o pai dele chegava de viagem, ele começava a buzinar lá no começo da rua, e o meu amigo saía correndo,
E ele vinha no colo do pai, buzinando o caminhão, dirigindo o caminhão, e eu ficava indignado, e eu dizia para mim mesmo: por que que eu nasci nessa casa? Por que que eu nasci nesse lar? Por que que eu tive esse pai? Por que que eu não nasci na casa do meu amigo? Todo Natal tinha árvore de Natal. O meu amigo tinha aniversário todo ano. Eu nunca tive uma festa de aniversário. Então, para mim foi muito difícil, porque não tínhamos nada. E eu desenvolvi esse sentimento de inveja. Para você ter uma noção, eu não conseguia nem me relacionar com outras pessoas por conta de eu desejar o que as pessoas tinham. Então eu ficava realmente paralisado. Isso dirigia a minha vida. Isso dirigiu a minha vida por longos anos. Mas aos 13 anos, uma mulher chamada Irene, eu estava na frente da minha casa, e ela bem assim para mim assim: Júnior, vamos à igreja com a irmã? E naquele dia eu aceitei. Sabe aquele convite? Talvez você está aqui pela primeira vez, você não sabe nem o que está fazendo aqui. Lá na frente você vai saber. Eu fui para a igreja e naquele dia eles estavam cantando uma canção: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. E aquela canção penetrou no mais profundo do meu coração. O pastor ministrou, no final eu aceitei Jesus, eu vim para frente. Eu não sei nem como eu consegui vir. Na verdade foi o Espírito Santo que me impulsionou. E eu lembro que eu me lancei no altar e eu chorei. Eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Mas eu saí convicto naquela noite que existia um pai que me amava, que eu não conhecia. E quando eu cheguei em casa, eu disse para minha mãe: mãe, tem esperança para nossa casa, tem esperança para o nosso lar. Eu estive na igreja, minha mãe não deu muita trela para mim, minha mãe não deu muita ideia para mim, muita atenção. Lá no sul a gente fala trela, não sei aqui. Mas eu continuei indo. Um ano eu continuei indo para a igreja. Um ano depois eu estava me batizando. Eu convidei toda a minha família, ninguém foi, mas lá estava eu descendo as águas do batismo, com 14 anos. O inimigo tentou me parar também nesse um ano indo para a igreja, porque eu ia a pé e era um pouco longe. E toda vez que eu ia para a igreja eu apanhava de uns meninos que jogavam bola, por eu ser uma criança que não sabia realmente me impor, me expressar, andava só de cabeça baixa, e eu andava bem assim devagar, então era visível que eu era presa fácil dos moleques que queriam bater em alguém, fazer saco de pancada. Eu tive que mudar o caminho durante quase um ano. Eu caminhei 3 vezes mais para ir para a igreja, para ir por outra ponte, para não passar por ali. Mas eu não perdia um culto, porque eu estava convicto do Pai que eu tinha realmente conhecido. E quando eu desci as águas do batismo, eu convidei a minha família, eles não foram. 2 semanas depois, nós estávamos em casa, meu pai, nesse período, ele já estava doente, ele estava entrevado, praticamente, ele ficou nos últimos 6 meses de vida, ficou entrevado em cima de uma cama, no osso e na pele, pesando 40 quilos, ele ficou todo entrevado, então ele ficou do tamanho de uma criança de 8 anos, todo entrevado. E naquele dia ele chamou minha mãe, chamou todos os filhos, e naquele dia ele aceitou Jesus. Naquele dia ele aceitou a Jesus e ele pediu perdão para minha mãe, pediu perdão para nós. E eu descobri naquele dia que o perdão abre portas para inúmeros sentimentos.
Se você precisa liberar perdão para alguém, hoje é o dia. Seja o pai, seja a mãe, seja o abusador, seja aquela pessoa que te criticou, seja aquela pessoa que te traiu, seja quem for. Nós liberamos perdão para o meu pai. Sabe que depois de nós realmente provar do perdão naquela tarde, ele entrou em coma, ele foi para o hospital, 15 dias depois ele voltou dentro de um caixão. E aí a nossa vida parece que deu uma nova partida, era uma nova estação se iniciando. Um ano depois, minha mãe estava casando, por nosso pedido. Ela conheceu um senhor e nós queríamos muito que ela casasse com ele. Ele não tinha nenhum tipo de vício, ele tinha um carro, ele tinha um Opala que levava nós para a praia, e eu achei que eu tinha encontrado um pai. Mas meses depois desenvolveu nele um sentimento de ciúmes, e ele me odiava. E eu não tinha feito nada para ele, muito pelo contrário, eu que pedi para minha mãe casar com ele. E para você ter uma noção, eu não tenho nenhuma foto de quando criança, porque as poucas fotos que eu tinha, ele deu fim. Então para mim foi mais um trauma, só que tudo isso não impediu eu de ser curado. Dos 14 anos até os meus 22 anos, para eu encurtar meu testemunho, eu não tenho tempo para contar todo o testemunho. Foi um processo de transformação. Eu não fui curado instantaneamente, foi um processo de cura. Para você ter uma noção, eu acreditava na mentira quando jovem, que eu nunca teria amigos. Hoje dizer que tu és meu amigo, Carlos, para mim é uma honra. Ter a Dani, eu fico feliz porque eu vejo Deus. Eu lembro que um dia o Carlos chegou para mim na humildade, e ele assim, cara, eu quero te conhecer, eu posso ser teu amigo? Qual é a pessoa que faz isso? Pouquíssimas pessoas têm humildade para chegar para uma outra pessoa e dizer, eu posso ser teu amigo? Obrigado por sempre estar ao meu lado e me encorajar também. Faz parte da minha história. E então isso tudo que eu acreditava, Deus foi mudando. Por exemplo, eu acreditava na mentira que eu não teria uma família, eu acreditava na mentira que eu não seria pai, mas eu conhecia minha esposa. Aos 22 anos, quando eu casei com a Michele, para você ter uma noção, eu não falava, até os meus 22 anos eu não conseguia me relacionar com ninguém. Eu sou uma das pessoas mais improváveis para estar hoje aqui ministrando para essa plateia. Eu sou uma das pessoas mais improváveis hoje para liderar uma igreja de quase 5 mil membros. Eu sou uma das pessoas mais improváveis para estar escrevendo livros. Então, tudo isso eu vejo a mão de Deus. Quando eu casei com a Michele, para eu comprar uma camiseta, eu tinha que levar a Michele, minhas 3 irmãs e a minha mãe. Eu não tinha opinião própria. E se uma delas falasse assim, eu não gostei muito, eu não levava a camiseta. Para você ter uma noção. Mas dos 22 anos até os meus 29 anos, foi realmente algo transformador. Eu estava no 7º período de economia, porque a minha namorada, Michele, e minha sogra e meu sogro, sempre me impulsionaram, me levando para os estudos, porque eu acreditava também que eu nunca iria conseguir estudar. Eu tinha traumas de escola, mas cheguei numa universidade com muito esforço, mas cheguei. No 7º período, eu senti de Deus de parar a faculdade para fazer teologia. E eu parei. Falta só a monografia, nunca terminei. E eu fui fazer teologia. E aos 29 anos eu plantei a Igreja Reviver. E para você ter uma noção, todas as minhas dores, eu que fui órfão de pai vivo quando criança, hoje eu tenho um orfanato de criança de 0 a 12 anos.
Eu que fui órfão de pai vivo na adolescência, hoje eu tenho um orfanato de adolescente. Eu que tive um pai viciado, hoje eu tenho um centro de recuperação que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e também mulheres portadoras de vírus HIV. Se tiver alguma mulher aqui em Belo Horizonte, viciada, que queira tratamento, pode mandar para Santa Catarina, que eu cuido e você não paga nada, eu pago. Porque eu sei. Eu sei o valor de uma vida. E eu descobri que o meu pai foi tão vítima quanto eu. Ninguém dá aquilo que não tem. Tudo que ele deu foi o que ele recebeu. Ele era um homem bom, como dizia minha mãe. Sabe, hoje é dia de você liberar perdão. Nós vamos daqui a pouco começar um processo de cura aqui. Deus já está curando algumas pessoas. Mas ainda tem muito mais para Deus fazer nessa noite. Tudo aquilo que eu passei, por exemplo, passei por necessidade. Eu não gosto de bolacha, porque eu nunca comi bolacha. Então hoje, se não tiver bolacha lá em casa, não faz falta. Porque minha mãe nunca teve condições de comprar bolacha. Eu não sou de muita carne, porque não tinha muita carne na nossa casa. E quando tinha que dividir em 4, 5. Então hoje nós temos o projeto Mercado Solidário, que aqui também tem. Onde nós não entregamos sacolão, mas famílias podem vir, pegar o carrinho e o pai está gravando boas memórias na mente do filho. O filho pede, eu quero uma bolacha, está aqui, filho, o pai está dando. Aquilo que eu sonhei um dia, de ter um pai me dando alguma coisa, que seja um pacote de bolacha. Para você ter uma noção, eu nunca esqueci na minha vida, a única coisa que o meu pai fez por mim, foi me levar num boteco, num bar, e pagar uma laranjinha. E eu lembro que quando eu sentei, estava eu e o meu pai, e ele pediu uma laranjinha. Eu me senti a criança mais feliz do mundo. Por poucos minutos, porque meu pai começou a beber, e já foi com os amigos, e já caiu ali, eu tive que ir embora sozinho, não sabia nem o caminho de casa, me perdi, era noite. Mas eu nunca esqueci a laranjinha que meu pai me deu. Sabe, quando o filho pródigo caiu em si, a passagem que nós acabamos de ler, ele lembrou das boas lembranças da casa do pai. Deus começou a transformar a minha realidade. Eu nunca pratiquei esporte. E hoje nós temos vários projetos de esporte na igreja. Então, tudo aquilo que eu sofri, eu conheci uma pessoa há 5 anos atrás, num café, Franklin, o nome dele, um haitiano. Eu contratei ele veio trabalhar no meu lado, eu paguei uma faculdade de teologia para ele estudou 3 anos. Quando ele se formou, eu enviei para o Haiti como missionário. Hoje nós temos uma obra no Haiti, pode até mostrar a foto aqui. Acabamos de comprar um terreno e vamos iniciar o projeto de construir uma escola. Deus faz essas coisas. A sua dor hoje pode ser amanhã o seu maior testemunho. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Deus quer te usar poderosamente para curar pessoas.
mas você precisa se deixar ser curada. Então, encontrar um pai é entender que nós fomos gerados nele, convidados a reconhecer a sua soberania e viver a liberdade do céu na terra. Encontrar um pai é eliminar as pendências e memórias doentias, sequelas presentes, é deixar de acreditar nas mentiras e prosseguir mediante o propósito pelo qual você nasceu. Chegou a hora de você ser curado, curada. Eu quero que você feche seus olhos, todos com os olhos fechados. Eu quero que você nesse momento traga em sua memória como era a casa dos seus pais, ou como é. Quais as lembranças que você tem da casa do pai? Quais são as lembranças, boas ou ruins? Talvez a sua lembrança seja igual à minha, não tão boa. Talvez o seu pai não foi alcoólatra, mas ele era ausente. E como fez falta na criação a presença dele. Talvez o seu pai não era ausente, mas ele não te abraçava. E hoje você não consegue abraçar. Hoje você tem um certo bloqueio de abraçar as pessoas, inclusive que você ama. Talvez o seu pai até te abraçava, mas nunca falou eu te amo. E como você gostaria de ouvir isso dele? Talvez você esteja sofrendo e não saiba o motivo. Talvez venha procurando para os seus vazios um preenchimento superficial nos mais diversos tipos de relacionamentos. Talvez queira que todos e tudo olhem para você como prioridade, com atenção. Talvez a cultura dominante deste mundo venha criando em você uma pressão tão negativa que esteja levando você a demonstrar pelo lado de fora o que você não é pelo lado de dentro. Talvez você não consiga enxergar o valor que você tem, assim como eu não conseguia. Talvez você se pergunta muitas vezes, por que eu nasci? Se questiona muitas vezes. Existe uma solução para você. E eu encontrei a solução. Eu encontrei um pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o teu pai tivesse dado a certeza para você que você foi a coisa mais importante que ele teve na vida, teria sido diferente? Sinta-se abraçado por Deus essa noite. Quero dizer para você que você é importante. Você tem um valor. Você tem um valor imensurável. E seu pai só fez aquilo que recebeu. Ele não é culpado. Ele não é culpado. Se algum dia você acreditou na mentira que seu pai foi culpado e o inimigo trouxe mágoa, tristeza, em nome de Jesus nessa noite, libera perdão. Libera perdão. Olhe para mim, todos. Já estou finalizando. Quando eu tive um encontro com Deus Pai, aos 13 anos, no altar, sabe o que Deus falou para mim? Eu quero dizer para vocês. 3 coisas Ele falou para mim que mudou a minha história. Ele disse quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Nessa noite, Ele diz a você quem você é. Um filho amado de Deus Pai, uma filha amada
quem você não é sua circunstância, você não é essa história ruim, você não é o seu passado, você não é aquilo que você viveu na sua família, e quem você vai se tornar, segundo aquilo que Deus preparou, o propósito pelo qual você nasceu. Então, talvez você se defina por tantas coisas, pela rejeição. Ah, pastor, eu fui rejeitado, rejeitada. Rejeição é o episódio onde você foi criticado, humilhado, foi acusado, invalidado, talvez isso aconteceu com você, indesejado, presenciou muitas brigas dos pais, onde você se sente inseguro para o futuro, aonde você foi maltratado, abusado, aonde você foi inferiorizado, injustiçado, não amado, comparado, indiferente, privado do básico, assim como eu fui privado do básico. Minha mãe não deixava nós pedir nada na casa dos vizinhos, nada. Nós chegávamos e às vezes a fome era tamanha, e nós víamos aqueles potes de doce de Natal, e nós não podíamos pedir, fomos privados do básico. Isso gera trauma. Quantas palavras, talvez você tenha se definido pelo abuso sofrido na infância, quantas surras, quanto abandono, tudo isso decorrente de uma rejeição que virou feridas, que se manifesta primeiramente emocionalmente, mas no decorrer da vida se manifesta em uma disfunção financeira, conjugal, sexual, ou até mesmo uma doença física. Feridas emocionais são os traumas e dores emocionais produzidos pelas experiências de dor da rejeição que sofremos. Então, quantos aqui têm lembranças dessas feridas que ainda dói? De alguma forma você vai disfarçar e compensar essas dores, ou seja, pode compensar e disfarçar na comida, nos gastos, no sexo e tantas outras coisas. Mas eu quero dizer para você que talvez você não teve um pai alcoólatra, um pai violento, mas talvez os seus pais foram inexistentes. E quando os pais são inexistentes, os filhos se tornam solitários. Quando os pais são separados, os filhos se tornam frágeis. Quando os pais são rígidos, os filhos se tornam insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos se tornam superficiais. Quando os pais são superprotetores, os filhos se tornam medrosos. Quando os pais são frios, os filhos se tornam carentes. Quando os pais são liberais, os filhos se tornam inconsequentes. Quando os pais são consumistas, os filhos se tornam materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos se tornam rebeldes. Quando os pais são disfuncionais, os filhos se tornam codependentes. Então, eu não sei a tua história, mas uma coisa eu sei: hoje é dia de cura. Isso não pode mais dirigir a sua vida. Você não pode mais acreditar nessa mentira. Quando o filho pródigo caiu em si, para eu finalizar a mensagem, com o texto que nós iniciamos, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e irei ao meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Até aí tudo bem, ele está reconhecendo o seu erro, mas existia uma mentira que ele acreditava. Qual era a mentira? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando ele chega na casa do pai, o pai não dá ouvido para isso. Ele diz para os servos: depressa, depressa, coloque vestes novas, que representa a paternidade, coloque as sandálias nos pés, que representa destino, e anel no dedo, que representa honra, propósito. E o filho volta para onde nunca deveria ter saído. Se em algum momento da sua vida o inimigo te deslocou do propósito, hoje é noite para você voltar para o propósito. Por isso que você está na Quinta Power, porque Deus te trouxe aqui. Deus abriu essa celebração para te abençoar. Deus abriu essa celebração para mudar a história dessa cidade. Deus abriu essa celebração para curar vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Eu quero fazer um ato profético e eu queria que todos que estão preparados viessem aqui na frente. Pode ficar aqui na frente. Os homens vão representar os pais e as mulheres vão representar as mães. E eu quero te explicar uma coisa. O louvor já pode subir também. Quando o caixão do meu pai chegou, preste atenção. Que nós abrimos, eu levei um susto. Porque como ele estava todo entrevado, ele veio da maneira que ele foi, pior ainda, muito mais magro. Ele não veio deitado como um corpo normal, esticado. Porque nós não sabíamos que tinha que autorizar o hospital para serrar as pernas e serrar os braços. E quando eu vi a cena era muito horrível, mas pela primeira vez na vida eu pude chegar tão perto do meu pai e tocar nele. E eu lembro que eu queria abrir os braços dele para dar um abraço que eu nunca dei. E eu tentava e eu não conseguia. E eu lembro da cena das pessoas me tirando do caixão. Mas eu queria abraçar o meu pai. Eu nunca abracei meu pai. Eu nunca estive perto dele, eu nunca pude tocar nele. Anos se passaram, eu já era pastor da Igreja Reviver. Eu tinha lá os meus 33 anos. Eu estava numa conferência e o pastor ministrava sobre o abraço. E eu descobri naquela noite que o abraço cura. Porque ele disse no final: alguém aqui sente falta de um abraço? E eu disse para mim mesmo: eu não sinto falta de um abraço. Mas eu lembrei dessa cena. E eu fui para frente. Quando eu abracei, eu vi que eu precisava daquela cura. Eu quero fazer um ato profético. Talvez não seja o abraço que você sente falta, mas uma palavra. Você foi ferido, ferida, enfim, a sua vida foi machucada. Aqui os homens representam os pais. Talvez a tua situação não foi com o teu pai, foi com a tua mãe. Aqui estão as mães. E aqui estão os pais representando. Mesmo que eles estejam mortos ou vivos, você vai vir aqui. Talvez seja só um abraço. Talvez você vai pedir perdão. Ou talvez você vai liberar perdão e vai dizer: pai, eu te libero perdão, porque o Senhor traiu a minha mãe, porque o Senhor me feriu, porque o Senhor fez isso. Você vai colocar tudo para fora, porque quando você joga para fora, você recebe a cura. Aqui você está num ambiente profético, aqui nós estamos em família. O choro é seguro aqui. E eu quero que ao som dessa canção, eu quero que você pode cantar uma canção que fala sobre paternidade, sobre filho. E você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente. E Deus vai fazer uma cura e você nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus. Pode começar. Você já analisou a anatomia do seu corpo? Percebeu algo incrível? Sem contar as questões estéticas. Você viu que perfeição? Não? Olhe para ele agora. Seus pés estão apontados para frente. Seus braços funcionam melhor quando estendidos à frente. Seus olhos percebem melhor o que está adiante. Sua boca gera as coisas que virão. E os seus ouvidos foram aguçados para escutar o futuro. Tudo em você está projetado para o novo. Você é o design perfeito de Deus. Talvez você me pergunte: mas eu também posso andar para trás. Entenda, isso é apenas um recurso, não o projeto ideal do Pai para a sua vida. Sabe? Prever o futuro não é algo impossível. Prever o futuro tem a ver com construir o futuro a partir de hoje. E tudo que foi construído só o foi porque alguém decidiu andar para frente. Um pequeno passo adiante é muito melhor que todos os passos que só foram planejados. Sua vida não pode mais ficar parada, pois no mundo de hoje ficar parada é andar para trás. Você não nasceu para retroceder, você nasceu para mais. Chega de andar de ré, chega de não receber presentes, porque seus braços estão para trás.
Dê um basta no olhar pelo retrovisor. Viva para frente. O sol está nascendo, um novo mundo está sendo formado. Há pessoas esperando você chegar, há grandes ideias esperando você dizer: estou a caminho. Como família Power, nós clamamos inúmeras vezes: Deus, tudo que for fazer nessa geração, por favor, não faça sem nós. E Ele acreditou. E agora, precisamos dar uma resposta a esse crédito. Nos últimos 5 anos, nós vivemos o ano do sobrenatural, da fé, de amar, de romper e da realeza. Agora, vista-se da sua melhor roupa, levante a sua cabeça e chame mais alguém para ir contigo. Pois em 2022, nós viveremos o ano de avançar. Porque Deus se move com quem se move.